Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da revista da Betel. Durante esse trimestre, estamos estudando a relevância da igreja. E hoje nós vamos falar da relevância da igreja na lição de número 6, que é do próximo domingo, 11 de agosto, a relevância da igreja em cumprir o seu papel de integração e discipulado agregador. Uma coisa é ganhar a alma para Jesus, outra coisa bem diferente é integrá-la na igreja, para que essa pessoa seja parte desse corpo de Cristo que é a igreja. O texto áureo da nossa lição se encontra em Romanos, capítulo 15, verso 7, que diz: portanto, recebei uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Recebei uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Não é somente receber a Cristo, nós temos que aprender a receber uns aos outros. A verdade prática, que é dever de cada membro do corpo de Cristo, participar do processo de integração dos novos convertidos, a nova vida e a nova comunidade. O texto, referência dessa lição, se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do verso 1 ao 6. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fosse chamado. Logo nesse verso 1, notamos que Paulo estava preso. Na verdade, Paulo estava preso numa missão na prisão em Roma, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, em torno do ano 61 ou 62 da nossa era. Paulo estava preso, mas a palavra não estava presa, e ele chama atenção para que os cristãos andem de modo digno da vocação em que foram chamados. E como é que nós andamos de modo digno? Verso 2 diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, andar digno da vocação é andar humildemente, andar mansamente, longânimo, suportando uns aos outros em amor. Verso 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E agora Paulo vai mencionar aqueles 7 uns, há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Vamos agora então à introdução da nossa lição. Será enfatizado nessa lição a relevância do ministério da integração em uma igreja local. Não é apenas anunciar o evangelho, mas também ajudar e acompanhar os novos convertidos no engajamento na comunhão da igreja e no servir a Jesus Cristo, como fez Barnabé com o então recém-convertido Saulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 26 a 28, e Atos, capítulo 11, verso 25 a 26. Falemos da importância da integração do novo convertido. Há pelo menos 3 aspectos especiais na promoção constante e imprescindível prática da integração do novo convertido. Primeiro, criar um ambiente acolhedor. Segundo, indicar que essa é uma relevância bíblica. E por último, terceiro, ajudar a segurança, os frutos do evangelismo. Falemos mais detalhadamente cada um desses 3 pontos. Primeiro, gerar um ambiente receptivo aos visitantes. A pessoa tem que já se sentir bem na recepção. A recepção dos visitantes é certamente
a grande responsável por causar a primeira impressão ao recém-chegado. Como diz aquela frase, a primeira impressão é a que fica. Afinal, um cumprimento na entrada, um sorriso, uma orientação aonde a pessoa deve se assentar, um auxílio inicial, fazem tudo isso a diferença na chegada dos novos visitantes à igreja. Dentro do Ministério da Integração, a recepção tem por missão fazer com que cada pessoa chegue à igreja e sinta-se especial. E porque todo mundo é especial, todo mundo é único. Isso é feito desde a chegada de uma pessoa na porta da igreja com um sorriso, seja bem-vindo, sincero, uma placa especial através de um presente, uma lembrança que a pessoa leva da igreja, de repente, uma pasta de boas-vindas que contém informações relevantes. No geral, o Ministério de Integração, trabalho na recepção, voluntários hospitalares, como se fossem os donos da casa que fazem de tudo para a visita sentir-se também em casa. Falemos agora do segundo ponto, a relevância bíblica da integração. Nós notamos a igreja primitiva, que é o grande exemplo de uma igreja que integrava os novos convertidos na comunidade cristã. No livro de Atos 2,47, lemos: "E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar." O Senhor acrescentava à igreja, cuidava. Eles não ficavam dispersos, eles passavam a viver na dinâmica comunhão da igreja, onde todas as barreiras entre eles eram derrubadas e onde tudo era partilhado, eles tinham tudo em comum. De forma particular, vemos o exemplo de Barnabé, que foi fundamental para a importância, para integrar o apóstolo Paulo no seio da igreja. Quando Paulo se converteu, por ser um perseguidor da igreja, ninguém acreditava na conversão de Paulo. Atos 9, verso 26. Mas Barnabé o levou consigo e o apresentou aos apóstolos. Atos 9, 27. Foi isso uma segunda vez quando integrou Paulo ao corpo ministerial da igreja de Antioquia, em Atos, capítulo 11, verso 25 a 26. Todos os membros e obreiros de nossas igrejas deveriam seguir o exemplo de Barnabé. Vamos ao ponto 3, como é importante integrar o membro, porque segura os frutos do evangelismo. Nós até podemos ganhar almas a Jesus e elas vir aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Mas a pergunta é se elas permanecem, se elas vão dar fruto na igreja. Segundo o saudoso pastor Valdir Píssigo, de cada 100 pessoas que aceitam o Evangelho, apenas 10 descem às águas batismais, e desses, apenas 3 permanecem após o primeiro ano. Esta triste estatística é resultado direto de uma falta de integração dinâmica no seio da igreja. Uma criança recém-nascida, se não for cuidada, terá apenas poucas horas de vida. De igual modo, um novo convertido, se não for cuidado, não permanecerá na igreja, nem tampouco na fé que abraçou em Cristo Jesus. Uma criança no processo de desenvolvimento necessita de todo cuidado, necessita de alimentação, de cuidados de higiene, ajuda para começar a andar, aprender a falar, ajuda para alimentar sozinho. Tudo isso também é aplicado à vida do novo convertido, no seu processo de crescimento espiritual. Se ele for ajudado, crescerá saudavelmente, como Pedro diz em 1 Pedro 2,2, desejai como recém-nascidos o leite afetuosamente da palavra para a qual vade crescentes. Por sua vez, integrará também outros no futuro, se ele foi bem integrado.
Falemos então agora dessa integração plena do convertido. Então, no resumo que nós demos do primeiro tópico, há pelo menos 3 aspectos essenciais que relevam a importância da integração. Número 1, criar um ambiente favorável e acolhedor. Número 2, ter uma relevância bíblica. E número 3, ajudar a segurar os frutos desse evangelismo. Vamos então à integração plena do novo convertido. Devemos ter em mente que o processo de evangelismo não termina na conversão, mas que uma vez converso, ele alcança e precisa ser integrado junto à vida da igreja, permanecer nos trabalhos que a igreja executa. Como é que se faz essa integração espiritual, eclesiástica e social do novo convertido, que reforça a sua vida cristã e se encontra no lugar do reino de Deus? Vamos à primeira integração, a integração espiritual. Essa integração espiritual é obra do Espírito Santo, desenvolvida no ato em que a pessoa crê que Jesus é o seu Salvador pessoal. É o Espírito Santo, pela regeneração, que faz o pecador participante do corpo de Cristo. Todavia, cabe à igreja conduzi-lo a tomar parte nas bênçãos de Deus decorrentes da salvação, levando-o a buscar o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais e desenvolver o fruto do Espírito. Falemos agora da integração eclesiástica. A integração na igreja local do novo convertido precisa ser conscientizado biblicamente do fato que, após a sua conversão, tendo atendido ao chamado do Senhor para se tornar agora um discípulo de Cristo, o que o discípulo faz? Aprende. E o discípulo também é parte do corpo e do povo de Deus, a igreja do Senhor na terra. João 17, verso 20 e 21, Jesus orou, não ora apenas por isso, mas por aqueles que hão de crer na tua palavra. 1 Pedro 2,10 também nos traz a consciência da identidade em Cristo, que é fundamental que seja instruído sobre agora essa nova vida em Cristo, que envolve o batismo em águas, a participação da ceia do Senhor, o cumprimento também no sustento e manutenção das atividades evangelísticas por intermédio de fidelidade nos dízimos e nas ofertas. O novo convertido precisa de instrução quanto à relevância do procurar estar regularmente reunido com os demais membros da igreja, Atos 2, 44, Hebreus 10, 25, para a comunhão e edificação mútua e ajuda. O processo de integração eclesiástica contempla conscientizar agora o novo membro sobre suas responsabilidades no cumprimento da missão de anunciar, no poder do Espírito Santo, a palavra de Deus para ser testemunha de Jesus a outras pessoas, para fazer discipulado de Cristo, para a edificação da igreja e glória de Deus. Falemos então agora da integração social. Quando uma pessoa crente chega à igreja, ela conhece todo mundo, muito lhe sorri, aperta sua mão e lhe chama pelo nome. Tudo se torna então familiar. E o novo convertido? Como ele se sente num ambiente que ninguém lhe conhece? Com certeza, sente-se como um peixe fora d'água, deslocado. A pessoa, quando se converte a Cristo, ela vai sofrer uma transformação radical, que acontece também até em termos sociais. Ou seja, ela passa a viver um novo convívio social, totalmente diferente do anterior, do linguajar, do modo de vestir. Tudo passa por uma radical transformação e é preciso se aproximar dessa pessoa com amor,
com paciência, para incluí-lo agora nesse novo ambiente, que é tudo novo para ele. Como é que se faz essa integração? A integração ela ocorre em 3 níveis: integração espiritual, na integração eclesiástica e social do novo convertido, que vai reforçar a sua vida cristã e o seu relacionamento com Deus. E ele vai encontrar lugar, assim, no reino de Deus. Vamos ao terceiro e último tópico da nossa lição, falando agora do envolvimento pleno da igreja. Cada ministério ou departamento da igreja precisa estar envolvido a ser um veículo de integração. Essa importante tarefa não pode ser exclusiva de um único departamento. Essa é uma missão de toda a igreja. Toda a igreja deve estar envolvida na integração do novo membro, ou seja, a integração de todos. Todos os departamentos da igreja precisam ter um grupo treinado para recepcionar e integrar aqueles que são alcançados pelo Salvador Jesus, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, mais idade, através de seus respectivos departamentos, precisam envidar esforços e serem dinâmicos para integrar e promover o crescimento da igreja. Falemos agora das bênçãos do envolvimento da igreja na integração. Quando a igreja se envolve na integração dos novos convertidos, apoiando e ajudando-os no seu crescimento espiritual, há um enorme ganho para toda a membresia da igreja, uma vez que os mesmos cooperam para a sua edificação, para o cumprimento da missão no mundo. Dar ao membro a satisfação de realizar algo para Deus pode motivá-lo até mesmo para que ele mais tarde ingresse no ministério. Terceiro ponto, qualidades da pessoa que faz a integração. Um discipulador é alguém que está convicto da sua mensagem ou da sua missão. Integrar a igreja, o novo convertido, aqueles que foram salvos e agora necessitam aprender mais sobre a sua nova vida em Cristo, para que eles possam ter um desempenho eficaz do trabalho. E é preciso ter, em primeiro lugar, convicção de salvação. Depois, a pessoa deve ser cheia do Espírito Santo. Depois, ela vai aumentar no seu conhecimento bíblico, a fim que ela possa também explicar o plano de salvação a outros e ainda sanar qualquer dúvida a esse respeito. Pedro diz: estáis sempre prontos para responder a qualquer um a razão da vossa fé. Além disso, é preciso possuir sabedoria, paciência para ajudar o novo convertido e para que ele atinja a sua maturidade espiritual na fé. Vamos, então, ao resumo desse tópico 3, dizendo que cada ministério ou departamento da igreja precisa estar envolvido e ser um veículo da integração do novo convertido. Para concluir, então, essa lição, vejamos, é por meio da integração que o novo convertido vai se sentir acolhido pela igreja, o corpo de Cristo. Ele vai se sentir membro agora da família de Deus, e aí vocacionado para cumprir a sublime missão para a qual também foi chamada. Qual é essa missão? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que Deus vos abençoe, Cristo Jesus, quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Subscreva o nosso canal, entre lá, estude a palavra de Deus. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 237 pastas
com mais de 6.700 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus vos abençoe, divulgue o nosso canal, fale para aqueles que gostam de estudar a santa e gloriosa palavra e que todos possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Para a semana que vem, vamos estudar a lição 7, a relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.